Olá, meus amigos, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo a respeito da doutrina do poder constituinte. Trabalhamos na aula passada as noções introdutórias a respeito do poder constituinte, vimos as suas divisões, vimos que ele pode ser poder constituinte originário, ele pode ser derivado, vimos as subdivisões do poder constituinte derivado, trabalhamos aí as noções de poder constituinte originário, vimos as limitações baseadas na classificação do português Jorge Miranda, que você pode usar notadamente uma prova discursiva. Fizemos uma introdução a respeito da doutrina do poder constituinte derivado reformador, que é o poder de alterar a Constituição por emenda constitucional. Vimos as características do poder constituinte derivado reformador e vimos que ele é limitado e condicionado. Essas limitações, esses condicionamentos apresentam uma terminologia, uma classificação doutrinária. Vamos ver, portanto, as limitações ao poder constituinte derivado reformador, ao poder de alterar a Constituição via emenda constitucional. A primeira ordem de limitações que eu gostaria de trabalhar com vocês, pessoal, a primeira ordem de limitação são as limitações temporais, pessoal. São as limitações temporais. O que seriam as limitações temporais? Seria a proibição de que a Constituição Federal fosse alterada em um determinado período de tempo. Vamos dar um exemplo. Não é o que aconteceu, tudo bem? Não é o que aconteceu, mas vamos supor que poderia acontecer. A nossa Constituição de 1988 traz lá um dispositivo, um comando, falando o seguinte: a Constituição Federal não poderá ser alterada pelo prazo de 5 anos. Olha, isso seria uma limitação de ordem temporal. Prevalece de modo absolutamente majoritário na doutrina, eu diria 99% dos doutrinadores, que a nossa Constituição Federal atual não contempla limitações de ordem temporal, tudo bem? Ah, Rafael, mas eu vi que a revisão constitucional estava marcada para começar depois que a Constituição Federal completasse 5 anos. Olha, a revisão constitucional não representou um proibitivo a que ela fosse alterada antes mesmo da revisão constitucional. Isto é, não há em qualquer momento, não há qualquer dispositivo constitucional que tenha proibido a nossa Constituição Federal de ser alterada nos 5 primeiros anos. Tanto é que ela foi alterada nos 5 primeiros anos antes mesmo da revisão constitucional, tudo bem? Não há qualquer limitação. Agora eu falo para vocês, 99% da doutrina, a doutrina absolutamente majoritária, diz que a nossa Constituição não tem limitações de ordem temporal. Porque existem 1% da doutrina minoritária que fala que a Constituição teria uma limitação temporal, sim. Seria a situação descrita no artigo 60, parágrafo 5º da Constituição. Eu gostaria que você lesse a sua Constituição nas nossas aulas. Sempre que eu pedir um dispositivo, o que você faz? Coloca a sua aula aí, meia tela, coloca a sua Constituição em outra meia tela e vai lendo comigo. Isso faz parte do processo de assimilação que você vai ter, para você ter uma intimidade com o texto constitucional, para você poder utilizar o texto constitucional como seu livro de cabeceira. Aquilo que eu falei, antes de dormir, você vai lendo sempre um pedacinho da Constituição. Essa doutrina minoritária fala que a situação do artigo 60, parágrafo 5º, seria sim uma limitação de ordem temporal. Olha o que diz o dispositivo. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Isto é, se você tem uma proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada dentro de uma sessão legislativa, que é o ano legislativo, você não poderia apresentar essa proposta novamente dentro dessa mesma sessão legislativa. Precisaria esperar a sessão legislativa seguinte, o ano legislativo seguinte, tudo bem? Se diz que essa limitação não é uma limitação de ordem temporal, é uma questão meramente procedimental. Essa doutrina minoritária fala, não, o artigo 60, parágrafo 5º é sim uma limitação temporal, procedimento absolutamente excepcional. Na sua prova, você vai falar que a nossa Constituição Federal de 1988 não trouxe qualquer limitação de ordem temporal. Você pode colocar esse posicionamento minoritário numa eventual prova discursiva, sabe? Para você mostrar para o seu examinador que você está sabendo pra caramba, para impressionar o seu examinador, tá bom? Só para isso, só para efeito de esclarecimento para vocês. Então essa foi a limitação de ordem temporal. Vamos ver a próxima limitação, seriam limitações de ordem circunstancial. Limitações de ordem circunstancial. Já vou colocar aqui na lousa para vocês. Vamos lá. Limitações circunstanciais. Já vou dar o conceito também. Vamos lá? Limitações circunstanciais. Vamos lá para o conceito, pessoal, do que seria uma limitação circunstancial. Olha só, limitações circunstanciais são aquelas, atenção, hein, que impedem a modificação da Constituição em determinadas circunstâncias excepcionais de extrema gravidade para a estabilidade institucional.
A Constituição, no nosso ordenamento constitucional, a Constituição não poderá ser emendada notadamente em 3 situações, na vigência de, número 1, intervenção federal, número 2, estado de defesa e estado de sítio. Então vamos colocar aqui na lousa, limitações circunstanciais. Intervenção federal, vou colocar as iniciais aqui, tudo bem? Estado de defesa e estado de sítio. Limitações circunstanciais, por conta de circunstâncias excepcionais, a Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Estado de sítio. Dica para você. O examinador de concurso adora fazer pegadinha. Costuma falar o seguinte, ó, a Constituição Federal não poderá ser emendada na vigência de intervenção estadual. Errado, pessoal. Tem que ser na vigência de intervenção federal. A gente sabe que as intervenções são de 2 modalidades. Intervenções federais ou intervenções estaduais. A proibição de emendar a Constituição Federal é só na vigência de intervenção federal. Ok, pessoal? Você não vai errar mais questão por conta dessa bobeira. Isso é questão de bobeira. Você perde questão por bobeira. Outra pegadinha que o examinador adora fazer com vocês. As hipóteses que vedam a emenda da Constituição por limitação circunstancial são estado de defesa e estado de sítio. Estado de calamidade pública não veda alteração da Constituição. Estado de calamidade pública não veda alteração da Constituição. Essa limitação circunstancial está prevista no artigo 60, parágrafo 1º da Constituição. Essa limitação que nós estamos estudando aqui, ó, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, insisto, bem como na vigência de estado de defesa ou também na vigência de estado de sítio. Essa é a lógica da limitação de ordem circunstancial, ok, pessoal? Vamos aí para a próxima ordem de limitações ao poder constituinte derivado reformador, que é o poder constituinte responsável por alterar a Constituição por emenda constitucional. Vamos lá, limitações formais, pessoal. Limitações formais. Vamos comigo na lousa, fiquem comigo na lousa. E essas limitações formais, elas podem ser de ordem subjetiva ou podem ser também de ordem objetiva, pessoal. Subjetiva ou objetiva. As limitações formais podem ser subjetivas ou objetivas. Vem comigo, vou ditar para vocês. A limitação de ordem subjetiva, a limitação formal de ordem subjetiva, é aquela que se relaciona ao sujeito que irá iniciar o processo de emenda à Constituição. A limitação formal subjetiva, pensa no sujeito, se relaciona com o sujeito que irá iniciar o processo de emenda à Constituição. Quem são os sujeitos legitimados constitucionalmente a apresentar uma proposta de emenda à Constituição? Os sujeitos, as situações estão constantes do artigo 60, incisos 1, 2 e 3 da Constituição. Quem é subjetivamente competente a emendar o texto constitucional? 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, presidente da República, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria dos seus membros. Vou ler mais uma vez. Quem são os subjetivamente competentes para apresentar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição? 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 2, o presidente da República. 3, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros, ok? Essas são as limitações formais subjetivas, porque as limitações formais também podem ser objetivas. Pessoal, o que são as limitações formais objetivas? Bom, se as limitações formais subjetivas têm a ver com o sujeito, as limitações formais objetivas têm a ver com o procedimento. Conforme eu disse para vocês, para você alterar a Constituição, para você emendar a Constituição, você tem um procedimento mais dificultoso. E você não pode contornar esse procedimento. Você é obrigado a respeitar esse procedimento. Se você não respeita o procedimento, você vai dar ensejo a uma inconstitucionalidade de ordem formal. Portanto, quando você não respeita o sujeito competente, uma lei vai ser formalmente inconstitucional por não observar o sujeito. Quando você não respeitar o procedimento, a lei vai ser formalmente inconstitucional por não respeitar o procedimento. E o procedimento de emenda à Constituição está previsto lá no artigo 60, parágrafo 2º. É óbvio que os regimentos internos das casas legislativas trazem algumas pormenorizações, desde que não se possa contrariar o texto constitucional. Olha o que diz o artigo 60, parágrafo 2º, limitação de ordem procedimental, limitação de ordem objetiva. O artigo 60, parágrafo 2º fala:
A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, portanto, na Câmara e no Senado, em 2 turnos, ok? Considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ou seja, você vai ter que votar 2 vezes na Câmara, vai ter que votar 2 vezes no Senado. São 4 votações no total, portanto. Essas 4 votações você tem que ter aprovação de 3/5 dos membros de cada casa, de cada votação. Tudo bem? Essas são as limitações formais de ordem objetiva. E nós temos também as limitações de ordem material, pessoal. Uma matéria interessantíssima que envolve as chamadas cláusulas pétreas, limitações de ordem material. Então nós temos limitações temporais, e a doutrina amplamente majoritária diz que nós não temos limitação temporal na nossa Constituição Federal de 88. Nós temos limitações circunstanciais, a Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Nós temos limitações formais e podem ser subjetivas, relacionadas ao sujeito que deve dar andamento à proposta de emenda constitucional. Temos limitações formais objetivas, que dizem respeito ao procedimento que deve ser observado, e as limitações materiais, que dizem respeito às matérias que não podem ser objeto de proposta de emenda à Constituição, meus caros. Vou ler um conceito aqui de limitações materiais para que você anote, eu já vou ler o dispositivo constitucional. As limitações materiais são limitações que impedem a alteração de determinados conteúdos consagrados na Constituição Federal, chamados de cláusulas pétreas, ou ainda cláusulas petrificadas, ou ainda cláusulas entrincheiradas. São expressões sinônimas que costumam aparecer em concursos públicos. Vou ler mais uma vez o conceito, tá bom? As limitações materiais são limitações que impedem a alteração de determinados conteúdos consagrados na nossa Constituição Federal, chamados de cláusulas pétreas, ou ainda cláusulas petrificadas, ou ainda cláusulas entrincheiradas. E se nós lermos o artigo 60, parágrafo 4º, nós vamos ver essas limitações materiais. Elas podem ser explícitas ou implícitas. Por hora, nós vamos ver apenas as limitações explícitas, isto é, aquelas que estão textualmente consagradas na Constituição Federal. Olha o que diz o artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 1º, a forma federativa do Estado. Nós somos um Estado federativo, nós não podemos acabar com essa forma federativa. O voto direto, secreto, universal e periódico. Número 3, a separação de poderes. Número 4, os direitos e garantias individuais. Ao menos explicitamente, são cláusulas pétreas e você não pode abolir ou reduzir, você só pode ampliar ou meramente regulamentar. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, número 1, forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, 3, separação de poderes, 4, direitos e garantias individuais. Ok, pessoal? Estas são as limitações de ordem material ao poder constituinte derivado reformador, que nada mais é que o poder de alteração da Constituição por emenda à Constituição. Ok, pessoal? Vamos aqui pular para a nossa próxima manifestação de poder constituinte, que é o poder constituinte derivado decorrente. Esse é mais fácil, é mais tranquilo, é mais curtinho, mas eu só quero trazer alguns macetes para vocês. Poder constituinte derivado decorrente. O que é? É o poder que os Estados-membros têm de elaborar as suas próprias constituições. Poder constituinte originário, poder de criar uma Constituição. Poder constituinte derivado reformador, poder de alterar uma Constituição por emenda constitucional. Poder constituinte derivado decorrente, o poder que os Estados têm de criar as suas próprias constituições. Por fim, nós vamos ver daqui a pouquinho, poder constituinte derivado revisor, é o poder de revisão constitucional, que já é uma norma de eficácia exaurida. Nós já realizamos a nossa revisão constitucional. Então vamos lá, poder constituinte derivado decorrente. Poder constituinte derivado decorrente. Vamos colocar aqui. Estados membros. Poder constituinte derivado decorrente. Estados membros. Dica fundamental para vocês. Rafael, você está dizendo que a União tem uma Constituição. A União, na verdade, toda a República Federativa do Brasil. Sim, tem. É a Constituição Federal, de 1988, que é aquilo que você estuda, aquilo que eu peço para você estudar. Bom, tudo bem, falei isso. Então, Rafael, você está falando que os estados têm suas constituições. Constituição do Estado de São Paulo? Tem. Constituição do Acre, Constituição do Amapá, Constituição do Rio Grande do Sul. Todos
Os estados da federação têm as suas constituições estaduais. Aí você deve perguntar assim para mim, Rafael, mas você fala em determinado momento que os entes federativos são União, estados, municípios e Distrito Federal. Os municípios e o Distrito Federal, eles têm Constituição? É dizer, a cidade de São Paulo tem uma Constituição Municipal de São Paulo? A cidade de Salvador tem uma Constituição Municipal de Salvador? A cidade de Passo Fundo tem uma Constituição Municipal de Passo Fundo? O Distrito Federal, existe uma Constituição do Distrito Federal? Meus amigos, não existe manifestação de poder constituinte no âmbito dos municípios e do Distrito Federal. Os municípios do Distrito Federal regem-se pelas chamadas leis orgânicas. Anotem isso com absoluto cuidado. Não existe Constituição Municipal, não existe Constituição Distrital. O município rege-se por lei orgânica municipal. O Distrito Federal também rege-se por lei orgânica, a lei orgânica do Distrito Federal. Portanto, existe uma Constituição Federal e existem constituições estaduais. Para por aí, tudo bem? Essa é a dica que eu quero dar para você. Não existem constituições municipais, não existe uma Constituição distrital. O que existe é uma Constituição Federal, o que existe são constituições estaduais, ok? Vamos prosseguir. Características do poder constituinte decorrente. Característica do poder constituinte decorrente, que é o poder dos estados de elaborar as suas próprias constituições. Ele também pressupõe um poder constituinte originário, porque a Constituição Federal manda que os estados tenham suas próprias constituições. Ele também é limitado, existem limitações sensíveis, extensíveis, estabelecidas, conforme a gente vai ver a seguir, e ele também é condicionado a temperamentos, a condicionamentos. O que eu quero ver agora com vocês são os limites ao poder constituinte decorrente. Limites. Vamos lá, pessoal. Vamos colocar na lousa. Isso é o que cai em concurso público. Os limites ao poder constituinte decorrente. Limites ao poder constituinte decorrente. Vamos lá? Os primeiros limites são chamados princípios constitucionais sensíveis. Princípios constitucionais sensíveis. Primeiro limite. Princípios constitucionais sensíveis. O segundo limite, vamos lá, anotem aí. Princípios constitucionais extensíveis. Deixa eu só corrigir aqui que eu escrevi errado. Princípios constitucionais extensíveis. Princípios constitucionais sensíveis, princípios constitucionais extensíveis e, por fim, nós temos os princípios constitucionais estabelecidos. Princípios constitucionais estabelecidos. Vamos lá, pessoal, vamos dar conceitos para cada um desses princípios constitucionais. Princípios constitucionais sensíveis. Princípios constitucionais sensíveis são aqueles constantes do artigo 34, inciso 7º da Constituição. Portanto, vamos lá. Princípios constitucionais sensíveis são aqueles constantes do artigo 34, inciso 7º da Constituição. São questões que as constituições dos estados devem observar. Na verdade, não são bem limites, são por uma certa forma limites, sim, você pode colocar que é limite, mas existem certos condicionamentos. Isso é, a Constituição fala o seguinte, ó, Estado de São Paulo, você pode ter a sua própria Constituição, só que tem determinadas coisas que você não vai poder colocar e tem determinadas coisas que você vai ter que obrigatoriamente colocar. Isto é, a Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, manda que determinadas questões sejam obrigatoriamente inseridas no texto constitucional. Ou ainda, que determinadas coisas não sejam inseridas no texto constitucional. Primeira coisa que as constituições estaduais devem observar são os princípios constitucionais sensíveis, artigo 34, inciso 7º da Constituição. Quais são esses princípios? Vamos lá. Forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Você tem que ler lá o artigo 34, inciso 7º da Constituição. São normas que devem estar previstas nas constituições estaduais por imposição da nossa Constituição Federal. Princípios constitucionais sensíveis, ok? Vamos ver agora os princípios constitucionais sensíveis.
Os princípios constitucionais extensíveis, princípios constitucionais extensíveis, vamos dar um conceito aqui para vocês. São aqueles previstos para a União, isto é, são normas de observância obrigatória, mas que se estendem aos estados, podendo estar expressos ou implícitos. Os princípios constitucionais extensíveis são aqueles previstos para a União, isto é, são normas de observância obrigatória, mas se estendem aos estados, podendo estar expressos ou explícitos. Rafael, não entendi. O que é isso? Olha, a Constituição Federal traz uma regra, e essa regra constante da Constituição Federal obrigatoriamente deve ser reproduzida na Constituição Estadual. Rafael, você não disse que a Constituição Estadual é livre? Que os entes federativos são autônomos? É autônomo, tudo bem, mas nem tanto. A Constituição Federal fala, ó, você até pode fazer sua Constituição, mas você tem que observar isso aqui. Um bom exemplo que eu posso dar para vocês é o artigo 28 caput da Constituição. Deixa eu ler com vocês. Um exemplo de princípio constitucional extensivo. Por que extensivo? Porque está na Constituição Federal e você tem que estender para a Constituição Estadual. Olha o que diz o artigo 28 caput da Constituição. Vou ler o dispositivo com vocês. Coloquem lá na sua Constituição. A eleição do governador e do vice-governador do Estado para mandato de 4 anos, o governador do Estado é o chefe do Poder Executivo Estadual. A eleição do governador e do vice-governador do Estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais o disposto no artigo 77. Olha só, a Constituição Federal traz a maneira como você deve eleger o governador do Estado, que por sua vez é o chefe do Poder Executivo Estadual. A Constituição Estadual não pode prever uma norma diferente do que está aqui, porque é um princípio constitucional extensível, é uma norma de observância obrigatória. Você tem que pegar esse dispositivo da Constituição Federal e simplesmente transpor para a Constituição Estadual. Esse é um princípio constitucional extensível. Vamos lá para os princípios constitucionais estabelecidos. Já vou dar um conceito para vocês. Princípios constitucionais estabelecidos. Vamos lá. Princípios constitucionais estabelecidos são aqueles, vamos lá para o conceito, são aqueles que trazem regras vedatórias e mandatórias. Vou repetir, são aqueles que trazem regras vedatórias e mandatórias e que defluem do sistema constitucional adotado. Parte-se do respeito recíproco entre os entes da federação, graças ao sistema federativo adotado. Vou trazer mais uma vez o conceito para vocês. São aqueles que trazem regras vedatórias e mandatórias e defluem do sistema constitucional adotado. Ponto, na mesma linha, parte-se do respeito recíproco entre os entes da federação, graças ao sistema federativo adotado. Isto é, em determinados casos, não se trata de uma norma de observância obrigatória, se trata de algo que todos os entes da federação devem observar. Todos os entes da federação são autônomos? São, é óbvio que são. Mas existem regras que são válidas para todos os entes da federação. Então o Estado ele não pode se dar o luxo de não querer cumprir determinadas regras. O grande exemplo que eu dou para vocês é o artigo 19 da Constituição. Coloquem lá o artigo 19 da nossa Constituição. Olha o que ele fala. Artigo 19 da Constituição. Vamos lá? É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Pronto, a Constituição Federal proibiu todo mundo. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O que é vedado? Número 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, etc. A previsão do Estado laico, tá? Número 2, recusar fé aos documentos públicos. Número 3, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Veja, portanto, que não se trata de uma norma de observância obrigatória. Se trata de uma vedação que vale para todos os entes da federação. Ok, pessoal? Com isso, acabamos o poder constituinte derivado decorrente, que é o poder dos estados, e vamos apenas fazer um pequeno comentário ao respeito do poder constituinte derivado revisor. Poder constituinte derivado revisor, pessoal. Deixa eu colocar aqui o dispositivo constitucional para que a gente possa proceder à leitura. Só um instante, eu já vou colocar aqui no ADCT. Olha aí, é o artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias. O que é a revisão constitucional? Não é o artigo 3º da Constituição, é o artigo 3º do ADCT, do ato das disposições constitucionais transitórias. Fala o seguinte, ó, a revisão constitucional será realizada após 5 anos, portanto, após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Vou ler mais uma vez. Poder constituinte derivado revisor
seria uma revisão constitucional que deveria ser realizada após a Constituição completar 5 anos. Então essa é a primeira dica que eu trago para vocês. O examinador de concurso adora falar o seguinte: revisão constitucional tem que ser realizada dentro dos 5 anos do texto constitucional. Não, primeiro você tem que esperar a Constituição completar 5 anos. Conta-se da promulgação da Constituição, ok? Contados da promulgação da Constituição, olha o procedimento de votação, é um procedimento mais simplificado. Não é aquele procedimento dificultoso de emenda constitucional. Como é que você realizaria a revisão constitucional? Pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Ou seja, você não pega só a Câmara ou só o Senado. Você pega o Congresso Nacional como um todo, você reúne as duas casas legislativas, vai aprovar uma proposta de emenda constitucional revisional por voto da maioria absoluta dos membros em apenas uma sessão unicameral. Não tem aquela coisa de sessão bicameral, votação, aprovação por 3/5 dos votos de cada casa. Não existe isso. Essa é a revisão constitucional. A gente diz hoje que a revisão constitucional é uma norma constitucional de eficácia e aplicabilidade exaurida. Por quê? Porque a Constituição Federal só prevê a revisão constitucional uma vez. Nós tínhamos que realizar a revisão e a gente, de uma certa maneira, acabou desperdiçando essa oportunidade de uma revisão constitucional mais aprofundada. Havia várias limitações, não importa falar a respeito dessas limitações agora, mesmo porque o examinador não costuma perguntar isso, mesmo porque a revisão constitucional já aconteceu. Quando cai a revisão constitucional, cai mesmo o texto de lei, conforme eu li para vocês, com as ressalvas dessas pegadinhas que eu já alertei que vocês não vão cair nessas pegadinhas do seu examinador. De qualquer maneira, a revisão constitucional terminou em 1994, sem maiores alterações, nós perdemos uma oportunidade. Rafael, se eu quiser fazer uma nova revisão constitucional, eu posso? Não pode, porque o Constituinte só previu uma única revisão constitucional. Rafael, eu posso uma nova proposta de emenda constitucional para trazer uma nova possibilidade de revisão constitucional? Isto é, nós já realizamos a revisão constitucional, certo? Está feita, não pode mais fazer de novo, ok? Isso aí, martelo batido, você já sabe que não é possível. Aí em 2017 vem um deputado e o presidente da República, por exemplo, apresenta uma proposta de emenda constitucional. O Brasil realizará uma nova revisão constitucional em 2018. Seria possível uma proposta de emenda constitucional nesse sentido? Olha, posicionamento absolutamente prevalente de que isso não é possível. Quando eu falo em norma constitucional de eficácia exaurida, significa que esse artigo 3º da DCT tem uma eficácia meramente histórica, meus amigos. Eficácia meramente histórica. Ele está lá só para contar a história. É uma norma transitória, ato das disposições constitucionais transitórias. A revisão já veio, já cumpriu a sua finalidade, a norma do artigo 3º já cumpriu os seus efeitos, hoje ela não serve mais para nada. Portanto, você não poderia realizar uma nova revisão constitucional, porque a revisão constitucional já foi realizada em 1993 e foi concluída em 1994, ok? Com isso, nós encerramos a nossa análise da doutrina do poder constituinte. Vimos o poder constituinte originário, vimos as suas características e limitações, vimos o poder constituinte derivado reformador, vimos também as limitações, vimos o poder constituinte derivado decorrente, suas características e também as suas limitações, ou ainda as suas obrigações, e vimos, por fim, o poder constituinte derivado revisor, que é esse artigo 3º da DCT. Eu agradeço imensamente por sua atenção, um grande abraço e até a próxima.